Santo, desperta nossa fé frágil, pequena e vacilante. Ensina-nos a viver confiando no amor insondável de Deus, nosso Pai, a todos os seus filhos e filhas, estejam dentro ou fora de tua igreja. Se esta fé se apaga em nossos corações, logo morrerá também em nossas comunidades e igrejas. Vem, Espírito Santo, abre nossos ouvidos para escutar teus chamados, aqueles que nos chegam hoje a partir das interrogações, sofrimentos, conflitos e contradições dos homens e mulheres de nossos dias. Faz-nos viver abertos às tuas inspirações para gerar a fé nova que esta nova sociedade tanto precisa. Vem, Espírito Santo, ensina-nos a olhar de maneira nova a vida, o mundo e, sobretudo, as pessoas. Que aprendamos a olhar como Jesus olhava os que sofriam, os que choravam, os que caíam, os que viviam sozinhos e esquecidos. Se nosso olhar muda, mudará também o coração e o rosto de tua igreja. Nós, discípulos e discípulas de Jesus, irradiaremos melhor sua proximidade, sua compreensão e solidariedade para com os mais necessitados. Nós nos pareceremos mais com o nosso Mestre e Senhor. Vem, Espírito Santo, faz de nós uma igreja de portas abertas, coração compassivo e esperança contagiosa. Que nada, nem ninguém nos distraia ou desvie do projeto de Jesus. Fazer um mundo mais justo e digno, mais amável e ditoso, abrindo caminhos ao reino de Deus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo Inácio Peregrino, Nossa Senhora da Estrada, então, sempre lembrando que o modo de orar, essa terceira e quarta semana, é o da contemplação. Vocês levam lá na segunda etapa, quando falávamos da contemplação, desses dois movimentos dentro da contemplação. Primeiro, a saída de si, né? Olhando as pessoas, escutando, observando, entrar na cena, interagir, né, com os personagens da cena. Com isso, também evangelizando os próprios sentidos, né, cristificando os sentidos. E aqui, então, na terceira semana, requer de nós uma sensibilidade mais apurada. Também nós estamos com nossos sentidos petrificados pelo excesso, né, de imagem, de sons, né? E vamos perdendo aos poucos essa capacidade de compaixão, de sensibilidade, né? Nós vamos nos acostumando com a dor, com a miséria, com a violência. Por isso, porque nossos sentidos estão um tanto quanto petrificados, né? Então, a contemplação ajuda a quebrar essa rigidez, né? Porque implica, em primeiro lugar, uma saída de si, né? Os sentidos são portas e janelas de saída, né? Então, sair de si para, no caso aqui, interagir com as cenas dos evangelhos. E o segundo movimento da contemplação é aquele do retorno a si, né? Ou seja, olhar-se a si mesmo com o olhar do outro, no caso aqui, de Jesus Cristo, né? Olhar-se com o olhar dele, escutar-se com o modo dele escutar, observar-se, né, com o modo dele mesmo observar, né? Então, são esses dois movimentos que nos conduzem a uma identificação com ele, com Jesus Cristo, né? Então, por isso que o modo de orar privilegiado é o da contemplação, porque nós seguimos uma pessoa, Jesus Cristo. E quando se segue uma pessoa, se trata de pensar sobre ela, de ter razões claras sobre ela. Isso a gente faz os cursos, né? Aqui se trata de paixão, de sedução, de atração, né? De afeto, né? A contemplação, ela desperta o nosso coração, a nossa sensibilidade mais profunda, né? Então é a contemplação que nos possibilita, nos capacita a viver a identificação com Jesus, né? Então, a questão de razão, de ideias claras, né? A questão de proximidade, de comunhão. E a terceira semana, uma semana muito afetiva, né? Se trata de estar junto com alguém que é fiel até o fim, que leva até as últimas consequências a opção, né? Então, se trata de ativar um afeto solidário, né? Aqui não tem que dizer muita coisa, né? Mas é
fazer-se presente. Eu dizia ontem, né, das mulheres que estavam subindo com Jesus até o fim. Né? Então, a presença solidária, para também despertar em nós uma presença solidária para com os sofredores, os crucificados da história. Então, não basta ficar lá, né, contemplando a pessoa de Jesus e se condoendo com ele. Né? Não, essa sensibilidade vai sendo despertada também para depois sermos presenças compassivas, solidárias no nosso dia a dia. Né? Quantas pessoas estão excluídas, pessoas que sofrem, pessoas que são violentadas, né? Essa cultura do ódio, né? que perpassa tudo, né? Os meios de comunicação, as redes sociais, a internet, né? Está tudo envenenado, né? Por violência, por julgamento, por preconceito. Né? E muitas vezes nós, sem querer, estamos sendo canais também, transmissores disso. Né? Isso é terrível. Então, acho que a terceira semana, através da contemplação, vai nos sensibilizando mais, né? Porque vai mobilizando os nossos sentidos, né? Mas mais ainda desperta a nossa sensibilidade profunda, né? A nossa afetividade. Então, esse afeto cristificado, no encontro com a pessoa de Jesus, nos possibilita também viver um afeto na relação com as pessoas, né? Uma presença compassiva, né? De escuta, né? E diante daqueles que estão à margem. Também é bom lembrar sempre dos preâmbulos, né? Eu vou, então, quem quiser seguir os exercícios, quiser seguir, a partir do número 190, né? Só vou comentar brevemente, não precisa, só que eu não trouxe, não tem problema, né? Porque é bom recordar aí os preâmbulos, né? Então, a contemplação ignaciana tem os seus preâmbulos, né? Então, indo no texto, né? Primeiro 190, primeiro dia, a primeira contemplação, aqui nós meia-noite, né? Como Cristo Nosso Senhor foi de Betânia a Jerusalém até a última ceia, inclusive contendo a oração preparatória, três preâmbulos, 6 pontos e um colóquio. Essa estrutura da contemplação da terceira semana. Então, a oração preparatória seja de costume, ou seja, que todas as minhas ações, intenções, sentimentos, pensamentos, né, tudo que ocorrer na oração, sejam puramente ordenados ao serviço do louvor de Deus, nosso Senhor. Então, sempre essa oração preparatória nos conecta com a consideração lá no início do fundamento. Né? Então, é uma oração que nos faz sair de nós mesmos. Né? Depois, no primeiro preâmbulo, trazer a história. Lembra lá atrás também nós dizíamos, né? Aqui se trata de o encontro da história sagrada, do relato bíblico, com a história pessoal. Né? Então, a história pessoal vai sendo iluminada, né? Pela história sagrada. Aquilo que aconteceu nessa história sagrada, que está registrado, está revelado, isso também desperta em nós um sentimento de que a nossa história também é uma história sagrada, né? Não é uma história profana, é uma história sagrada que carrega uma presença, né? Então também é a história de salvação, né? Então, por isso esse encontro, né? E nada da nossa história deve ser deletada. A história aqui é acolhida, integrada, pacificada. Então, qual é a história aqui? Como nosso Senhor enviou 2 discípulos a Jerusalém, desde Betânia, para preparar a ceia. Depois ele mesmo foi lá com os outros discípulos. Na ceia, tendo comido o cordeiro pascal, lavou os pés dos seus discípulos. Depois que Judas foi vender o seu Senhor, deu-lhes seu santíssimo corpo e preciosíssimo sangue, pregando-lhes um sermão. Então, esses são 2 mistérios que vamos contemplar na parte da tarde: os lava-pés e a instituição da Eucaristia. Então, essa entrega de Jesus, que se manifestou ao longo da sua vida, chega agora no momento último, né? A entrega de todo o seu ser. Então, essa é a história, né? Onde vamos, né? Cada visitante vai entrar e vai se deixar provocar por essa história sagrada. O segundo preâmbulo é a composição dentro do lugar. Lembra também a importância do lugar, através da imaginação, entrar nesse lugar. Então, entrar lá na sala da última ceia, olhando as pessoas, observando, interagindo, né, com a cena,
oposição a esse lugar. O lugar sagrado também dignifica e ilumina os nossos lugares. Considerar, né, então sempre essa ligação lá com a consideração, considerar o caminho de Betânia a Jerusalém, se largo, estreito, plano, etc. Do mesmo modo, o lugar da ceia, se grande, se pequeno, de um jeito ou de outro. Você propõe lá, né, a sala da última ceia, e aí entre, né, nesta cena, para então deixar-se inspirar, provocar por aquilo que acontece ali dentro. O terceiro preâmbulo, então, é petição da graça que quer e desejo. Aqui será pedir, né, dor, sentimento e confusão, porque o Senhor vai à sua paixão por meus pecados. Né? Então aqui ele está de pedir a dor pela dor, né, mas uma dor solidária. Aliás, mais na frente, no número 203, ele vai dizer assim: pedir o que graça que quero, pedir dor com Cristo doloroso, abatimento com Cristo abatido. Então é com Cristo, né? Então não é buscar a dor pela dor, não é isso. Mas diante de alguém que sofre e é fiel até o final, né? Que está vivendo um momento de extrema perseguição, depois virá a morte. Então se trata de alimentar essa dor solidária, né? Para também depois despertar essa dor na relação com as pessoas. Né? Então não é buscar a dor pela dor, mas uma dor aqui de participação na dor do outro. Então essa graça quebra em nós, né, essa vaidade, poder, né, que se trata de descer, se colocar junto com o outro, né, nessa presença silenciosa, né, solidária. Né. Bom, isso, os três preâmbulos, né, então é sempre isso, né, a contemplação desses três preâmbulos, né, a história, o lugar e a petição da graça que quero e desejo. Aí vem os pontos que são os pontos da contemplação, né? Então olhar as pessoas da ceia e deixando refletir em mim mesmo, deixar que essa cena tenha reflexo, porque não é reflexão, ficar refletindo sobre o sentido da última ceia, isso a gente faz em outro momento. Aqui então, ao entrar na última ceia, deixar que essa cena tenha impacto, tenha uma ressonância, então é isso que ele fala do refletir, né? Procurando tirar algum proveito. Depois, escutar o que as pessoas estão dizendo, observar ali, escutar, deixar que também as palavras, de maneira especial as palavras de Jesus, são as últimas palavras dele, né? Que tenham também uma ressonância, um impacto. Depois, mirar, fala de mirar, né? Observar, agora um olhar mais profundo para, né, para o que as pessoas fazem, no caso que mais é de Jesus Cristo, né? Depois da reação dos discípulos, quando Jesus fala que alguém vai traí-lo, no lava-pés, né, Pedro que reage, né? Então observar, mirar, né, os gestos, as reações das pessoas, sempre para tirar algum proveito, né, isso tem um impacto. E aqui então nessa terceira semana tem mais 3 pontos, né, que são considerações, né, como ajuda para a contemplação. Quer dizer, como que um horizonte que deve estar presente nesse tempo agora da terceira semana, né? Começando aqui pela Eucaristia, pelo lava-pés. Então diz aí, considerar o que Cristo nosso Senhor padece na humanidade dele e na humanidade toda, né? Quer dizer, aqui, né, então essa humanidade que sofre as consequências, né, de situações de perseguição, de violência, né, ou quer padecer, segundo o passo que contemplo. Começar então com muito empenho, esforçando-me por condoer-me, entristecer e chorar, e assim continuar trabalhando nos outros pontos seguintes, né? Então, considerar isso, quer dizer, aqui esse momento solidário, né? Jesus na sua paixão, né, não está isolado, né? Depois vai ver um pouco no percurso da subida, é sempre a sua dor, a sua paixão é sempre em favor dos outros, né? Então ele sofre na humanidade dele e também acolhe toda a humanidade, né? Depois, outro ponto, considerar como a divindade se esconde.
poderia destruir os seus inimigos, e não o faz, e deixa padecer tão cruelmente sua sacratíssima humanidade. Então, é isso, quer dizer, Deus nunca revida a violência com violência. A gente escuta muito, né? Acontece alguma coisa injusta, olha, a justiça humana não foi capaz, mas a justiça divina, né, ninguém passa. Então, sempre essa imagem que nós temos, né? O Deus que vai vingar. Se a justiça humana não conseguiu vingar, não conseguiu, né? Mas a justiça divina, não, Deus não trabalha com isso, né? Deus não revida a violência com violência, né? Então essa divindade se esconde, né? Porque é onde ele revela a sua máxima solidariedade, é a kenosis, é o esvaziamento de Jesus. Ele, aqui na paixão, na morte, ele vai levar a sua encarnação, né? Vai levar a radicalidade, vai chegar ao extremo. Até então, na sua encarnação, vida pública, né? Agora ele vai descer até o extremo da dor, da violência, da miséria humana, né? Então essa divindade que se esconde, que se mistura com essa humanidade que sofre, né? A humanidade do próprio Jesus e a humanidade toda. E depois considerar como, né, o teu ponto, considerar como ele padece tudo isso por meus pecados e o que devo eu fazer de padecer por ele, né? Então essa presença de Jesus, né, quer dizer, como ele desce, né, como essa divindade se esconde, ele desce, ele mergulha também nos meus pecados, para fazer emergir dali a beatitude original, aquilo que é mais nobre, né? Então, não se trata de alimentar a culpa, como dizia ontem, né? Um pouco essa ideia de, na cruz é sua culpa, né? Você que pôs o Jesus na cruz, não é isso, né? Então, se trata de descer com ele em direção às fragilidades, às limitações pessoais, os pecados, né? Quer dizer, a paixão e a morte de Jesus implica essa solidariedade dele, essa descida dele radical na dor humana, né, na violência, na extrema pobreza da humanidade, mas também na pobreza pessoal, nos pecados pessoais, nos traumas, nas feridas, nos recalques. É uma divindade que se esconde também na minha própria realidade humana. Para que isso? Né? Porque então, a partir dessa descida, ele faz vir à tona os melhores recursos, aquilo que é mais nobre em nós, né? Muitas vezes nós ficamos só na culpa, no pecado, no erro, e esquecemos da dimensão mais nobre, mais rica. E assim foi Jesus na sua vida pública, nós temos ocasião de rezar sobre isso. Quer dizer, ele não fica preocupado, ele desce, né, no caso, né, com Zaqueu, desceu da casa de Zaqueu, né, desceu lá no poço de Jacó com a samaritana. Ele desce a condição humana, para fazer, então, emergir, vir à tona o melhor que as pessoas carregavam no seu interior. Então, a samaritana sai transformada, Zaqueu sai transformado, né? Mas precisou primeiro descer em direção a essa fragilidade, pobreza, mas não desce para julgar, para condenar, né? Então, aqui na paixão e na morte de Jesus, mais ainda, é a radicalidade da descida, até os extremos. Aos extremos da condição humana e aos extremos também, descer aos extremos da nossa condição humana, né? Então, nada da minha pessoa ficou imune à entrada, à descida de Jesus. Tudo foi acolhido, foi perpassado. Ele transita por todas as dimensões da nossa própria existência, né? Então, aqui estamos diante de um mistério, né? Por isso que a salvação se revela assim. Não é a salvação que vem de cima, nas alturas, né? Está aqui a salvação. Não, a salvação implica isso, é essa descida, a radicalidade da encarnação, porque essa encarnação se manifesta lá nas raízes, nas profundezas, aquilo que talvez está mais reprimido, mais escondido, né? Os traumas, os recalques, as feridas, as crises, né? Quantas coisas que estão talvez esse mundo, né, essa humanidade interior, né, está lá na obscuridade, né? Então é o tempo que na paixão
se trata de descer com ele, com Jesus, né? Então, por meus pecados, Jesus então mergulha no meu pecado para fazer emergir o que é mais nobre, né? Aquilo que a gente chama de beatitude original. E aí depois sempre terminar com o colóquio a Cristo Nosso Senhor, né? Então, aqui então, o colóquio, a contemplação se encaminha para esse momento, né? Seja no lava-pés, seja depois na contemplação da última ceia, terminar sempre com o colóquio, que é essa conversa íntima, né? Essa conversa prolongada com o próprio Jesus, né? Muito bem, então esse é o texto inaciano, né? Com os preâmbulos, o modo de orar, a contemplação, né? E vamos propor. Então, o reparto não tem repetição, né? Então, vai ser a partir de amanhã. Então, hoje, como estamos iniciando, né, a parte da manhã foi mais um preparar-se, mobilizar-se, criar uma disposição, aquietar-se, silenciar-se, fazer um pouco de memória, né, do percurso vivido, da segunda etapa, esse semestre, né? Um tempo também de integração, de mudança de lugar, de espaço, de ritmo diário, também momentos de descanso, tudo isso visando preparar então para agora a parte da tarde, né? Então vão ser 2 contemplações na parte da tarde, né? E depois volta para a Eucaristia e ele segue normalmente, né? Mas seria, porque na segunda, o ritmo da terceira semana teremos 3 contemplações, uma repetição e uma aplicação do sentido. Eu falo, hoje não teremos nem repetição nem aplicação do sentido, 2 contemplações, né? Então, depois do almoço, né, um tempo de descanso, e aí preparar-se para as 2 contemplações da tarde, né? Antes do café, fazer uma boa contemplação, seguindo um pouco as indicações que a se apresenta, né? Então, vamos talvez começar aqui pelo relato de Marcos, né? Relato da última ceia, para depois, então, dentro da ceia, contemplar o lava-pés. Porque São João, no seu Evangelho, ele não descreve a última ceia em si, ele descreve o lava-pés, porque para ele a Eucaristia é o lava-pés. O lava-pés é a Eucaristia, né? Mas São Marcos, ele não coloca o lava-pés, mas coloca o relato da última ceia. E aqui, então, é interessante esse texto, porque então Jesus está em Jerusalém, momento aí de tensão máxima, né? Estão atrás dele, e aí está aí na Páscoa, nas vésperas da Páscoa judaica, e aí então os discípulos perguntam, então onde você quer que a gente, né? Nós não temos casa aqui, nós somos aqui, nós não moramos aqui, não temos lugar. Então ele vai dizer, vocês vão ter a cidade, lá vocês vão encontrar um homem com uma bilha d'água, vocês vão atrás dele, e quando ele perguntar, vocês vão decidir, né? Vão pedir para ele, digam para ele que o Senhor quer celebrar a Páscoa na casa dele. E os discípulos vão e encontram esse homem com essa bilha d'água. Quem é esse homem com a bilha d'água? Ninguém sabe quem é. É um anônimo. Esse é o verdadeiro discípulo. Ele coloca a sua casa à disposição.
Não pergunta quem é que vem. Não está preocupado, já, você tem que pagar depois, aí tem um aluguelzinho aí para você usar a minha casa. Não, abre a sua casa. Né? E na sua casa acontece algo extraordinário. A última ceia. Né? Não foi no templo, não foi numa sinagoga, foi na casa de um anônimo. Né? E certamente, porque isso, claro, para o judeu, né, celebrar a Páscoa significava também, então convidava os vizinhos, né, não se convida, não se celebra a Páscoa fechada, um grupo fechado. Né? Então sempre se convida aí as pessoas mais próximas, né, os vizinhos. Você pode imaginar, Jesus, este homem abre a sua casa, Jesus vai celebrar a Páscoa, né, e ele vai instituir a Eucaristia na sua casa. Será que este homem, a sua esposa, seus filhos estavam escondidos? Onde eles estavam? Certamente participando ali da última ceia. Mas por que na foto só aparecem os 12? Né? Mas é isso, para os evangelistas isso é tão óbvio, mas tão óbvio, mas tão óbvio. Se você falou, a gente está na casa do cara e ainda o cara fica fora da ceia. Né? Jesus sempre insistiu na refeição. Jesus transitou por muitas refeições, né? Refeições escandalosas, provocativas, com os pecadores, com os publicanos. Né? Ele deixou assim a mesa como um marco na vida dos seus seguidores e seguidoras. Né? E vai, né, sempre usa a imagem da mesa, da refeição, para falar do reino. Fala do pai que está sempre organizando um jantar. Né? Então é sempre uma refeição onde todos têm lugar. Ele não faz distinção, você pode comer, você não pode. Você pode comungar, você não pode. Você fica fora. Você não é católico. Né? Não tem sentido. Né? Como a Eucaristia foi esvaziada. Né? É uma refeição, né, de comunhão com todos, de acolhida com todos. Então este homem anônimo, esse é o verdadeiro discípulo, porque então ele colocou à disposição a sua casa, preparou, né? Estava lá preparado um espaço lá, né? A cidade estava em efervescência, porque todo mundo vinha para a Páscoa judaica, né? Porque podia, né? Então estava cheia, não tinha lugar de hospedagem, mas ele hospedou, né? Abriu espaço para que na sua casa acontecesse esse momento extraordinário, né? Da instituição da Eucaristia, onde Jesus vai deixar uma mesa, né? Como o marco, né? Assim como ele tinha transitado por muitas mesas, então ele antes, né, da sua morte vai deixar uma mesa. É junto a esta mesa que se constitui a comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus. É esta mesa eucarística que vai dar identidade, né, a essa comunidade. Não é doutrina, não é religião, isso é tudo secundário, tudo é coisa, é mediação. Mas a essência está aqui, é junto a esta mesa, porque nessa mesa se faz memória dele. Ele vai dizer, fazer isso em memória de mim. E fazer memória, da perspectiva bíblica, né, é algo perigoso, que subverte. Não é a memória que eu só lembrar, vou lembrar alguém. Não, é a memória, porque a memória bíblica compromete. Né? Então, em cada Eucaristia, né, nós fazemos memória dessa entrega, dessa doação. Então, aqui, quando fazemos memória, então, o que aconteceu na última ceia também acontece. Está sempre acontecendo. Então não é um evento, um ato lá de trás, que a gente sempre está só lembrando. Não, está acontecendo. Então a Eucaristia, esse gesto de doação, de entrega, se prolonga na história. Então quando a comunidade se reúne toda a mesa, né, as pessoas, para fazer memória de Jesus, então compartilham o mesmo pão, o mesmo cálice, celebram, dão graças, compartilham, reforçam os laços, em todo o sentido da mesa. Né? E aqui você pode também na sua contemplação, né, também trazer um pouco a sua mesa cotidiana, né, a mesa da sua casa, né, e cada vez mais nossas mesas, né, as mesas da refeição, nossas casas vão ficando esvaziadas, cada um coloca de um jeito, um lá, não, na frente do computador, na frente da televisão, outro, né, os fast food da vida. Cadê a mesa? É a mesa que também dá identidade, seja na família, seja na comunidade religiosa, seja na comunidade cristã. A mesa sempre ocupa o centro. Né? Então, trazer um pouco essa realidade, né? Quer dizer, essa Eucaristia também continua
continua acontecendo na minha própria casa. Né? Não precisa ser necessariamente no templo. Sim, no templo, né? Isso foi muito depois. Né? Mas as primitivas comunidades cristãs se reuniam aonde? Nas casas, para partir o pão, fazer memória de Jesus, fazer isso em memória de mim. E aí então essa mesa ela é ponto de chegada, né? Então as pessoas se aproximam, se encontram, celebram, compartilham, fazem memória de Jesus, se constituem como um corpo de seguidores e seguidoras, e depois essa mesa projeta as pessoas para a vida, prolongar na vida aquilo que aconteceu na mesa. Né? Então essa mesa é escandalosa, é provocativa, é subversiva. Essa é a mesa, essa mesa é perigosa, a mesa da ceia. Né? Então aí você pode contemplar o texto de Marcos, que descreve então, esse momento em que este homem abre a sua casa, e ali estão os discípulos, depois vem Jesus, né, os outros se aproximam, certamente essa família que estava ali, compartilhando do mesmo espaço. Né? Quer dizer, esse homem que não alimenta o seu ego, né? Na minha casa aconteceu a última ceia. Não aparece nenhum resquício aqui de ego inflado, prepotente, cheio de si, vaidoso, nada. Né? É um esvaziamento. Então, esse é o sentido do servidor, seguidora de Jesus. Né? Então, aqui pode, né? Você pode contemplar, interagir na cena, participar, compartilhar, né? Trazer um pouco, né, também, então, dizer a mesa cotidiana da sua casa, também trazer a mesa eucarística da sua comunidade. O quão distante nós estamos muitas vezes, né, dessa mesa da última ceia, né? Essa mesa formal, fria, que separa, que distingue, que proíbe. Né? Essa mesa foi deturpada, né? Ao longo da história. A mesa eucarística foi deturpada. Então, como recuperar o sentido original da mesa? Né? Depois, aí no segundo momento, aí pode retomar o texto de João, onde ele não descreve em si, né, a última ceia, mas vai descrever o lava-pés, porque de fato a Eucaristia só tem sentido quando o lava-pés se faz presente. Né? Sem lava-pés não há Eucaristia. Né? Isso para São João, isso é claro. Né? Infelizmente também na história da vida cristã, o lava-pés ficou como um gesto, né, talvez teatral da última quinta-feira santa, e ficou de cá, né? Tá bom, tá bonito, vai lá, lava os pés das pessoas. Né? Até o Papa Francisco, numa carta, né, pediu que o cardeal responsável pela liturgia, né, o cardeal Sará, africano, que na última ceia, então no lava-pés, colocasse 12 representantes da comunidade. E ele segurou essa carta o ano inteiro. Ele dizia, não, mas na última ceia tinha 12 varões. Por que vou colocar a mulher agora nessa lava-pés? Colocar uma criança? Não, foi um custo. Muitas comunidades ainda não aceitam isso. Não, são 12 pessoas, 12 representantes da comunidade. Né? Um idoso, uma criança, um jovem, né? Enfim, pessoas da comunidade. Né? Para representar isso, quer dizer, é o momento em que essa comunidade faz memória desse gesto que é tão escandaloso. É um gesto que esvazia toda a pretensão de poder, de vaidade, de prestígio. Por isso que Pedro se assusta. Né? Então Jesus, ele, o mestre, o Senhor, se coloca aos pés. Ele se faz servidor, tira um manto e coloca uma toalha. É como se dissesse, olha, o instrumento, né, da minha comunidade não é a casulla, a mitra, o barco. Não, é uma toalha. Para uma igreja da toalha. Acho que é um livro do Frei Patrício. Para uma igreja da toalha. A toalha, um avental. Mais é da avental,
ou toalha, cingiu-se de uma toalha, de um avental. Esse é o instrumento, essa é vamos dizer, a ferramenta, não as coisas que tanto tem hoje em dia, né? Que fala um pouco dos seminaristas daqui, eu vou pedir para o clero aí, dos seminaristas, a preocupação deles, né? Um gasto absurdo naquela parafernália, não, tem 10 casulas, não sei quantas coisas, não sei quantas. A gente quanto é tudo isso? Ele colocou uma toalha, né? Quando Dom Pedro Cavaldáliga foi sagrado bispo, né, ele levou como barco um cabo de enxada e um chapéu, ao invés de uma mitra. Chapéu e um cabo de enxada. Esse para ele era quer dizer, instrumento de serviço, de trabalho. Né? Todo mundo foi escandalizado. Esse bispo não é católico. Ele não usa mitra, ele não usa barco de ouro, né? Usa um cabo de enxada. Então, essas coisas que nós, infelizmente, perdemos. Né? Precisamos voltar para o Evangelho. Então, acho que lava-pés, de fato, é esse, como o desafio, é o maior sacramento, é o principal sacramento. Os outros sacramentos só têm sentido quando acontece o lava-pés. Se não tem lava-pés, os outros sentidos viram um rito. Né? Então, muitas vezes um rito de projeção, que alimenta o ego, né? E aqui então o Papa critica muito o clericalismo, né? Que é uma casta, não é vocação. O clero não é vocação, é casta. A vocação é sacerdócio, o clero é casta. Então se coloca acima, né? E aí se impõe, se projeta. Quanto mais brilhante a veste, aí mais aparece na televisão, mais esse ego inflado, né? Então precisamos voltar, né, a esse gesto, que é um esvaziamento do próprio ego, né? Você colocar-se aos pés do outro, né, para o serviço, no sentido todo de elevar o outro, né, de acolher o outro. Então, na contemplação, também compor esse cenário, né, deixar-se lavar os pés, esvaziar-se disso, e aí também vai trazendo à tona, né, pessoas que eu deveria lavar os pés, ou deixar-me lavar também por pessoas. Né? Então é este gesto que é um sacramento primordial e que vai dar sentido, né, e significado aos outros sacramentos. Né? Então aí sim posso depois participar da ceia, da mesa, porque então o lava-pés nos prepara para isso, né? Quebra toda a vaidade, pretensão de poder, quebra toda a hierarquia. Onde tem lava-pés, não tem hierarquia. Eu falei isso uma vez aqui, está fazendo retiro aqui, os bispos. Falei isso, não gostaram muito não. Claro, Jesus não fundou nenhuma hierarquia. O lava-pés quebra toda a hierarquia. Ele, o mestre Senhor, está lá embaixo nos pés. Por que tem que criar hierarquia? Primeiro, não sei o quê, não sei o quê. Não tem sentido. É uma deturpação, né? Porque então não se pode participar da mesa com essa estrutura hierárquica de poder, né, de quem é mais importante. Não. É o maior servidor, ser servidor, prolongar esse gesto de Jesus, que se despoja do seu manto. Né? Então, o que significa tirar o manto e colocar o avental? Né? Se despoja de toda a nobreza, né, daquilo que poderia alimentar o próprio ego, né, esvaziar-se disso para se cingir de uma toalha, de um avental. Né? E aí então é isso, né? Acho que esse é o gesto sacramental, né? De lavar os pés, de descida, né? Quer dizer, Jesus desce, mais uma vez aqui a encarnação, né? Desce aos pés para poder colocar o outro de pé, sustentar o outro. Então também ser seguidora dele significa isso, né? Descer aos pés de Jesus. Então aqui de fato acontece a verdadeira Eucaristia. A Eucaristia da mesa só tem sentido quando o lava-pés torna-se hábito de vida. Não é um ato que se faz uma vez na vida, uma vez por ano. É hábito de vida, é modo de viver. Né? Então, numa sociedade como a nossa também, né, onde o importante é a estrutura, o poder, ficar acima, né, esses egos que vão... claro, então, muitas vezes temos dificuldades de entender esse gesto, de acolher esse gesto.
Por isso, porque o tempo todo somos bombardeados por isso. Quem é mais importante, quem ocupa o centro, quem tem mais poder, né? Então, aí o texto de João, né? Depois eu coloquei o texto também, quem quiser, como complemento, é a descrição da primeira carta de Paulo, né? Da última ceia. E aí, Paulo vai fazer essa profunda ligação, né, entre o partir do pão e a comunhão com os outros. A comunhão do corpo de Cristo e a comunhão com os outros. Ele vai dizer: eu posso comungar o corpo de Cristo. Se eu não comungo com o outro, eu estou comungando a condenação. Eu posso estar comungando a comunhão eucarística e estou me condenando, porque depois não vivo a comunhão com os outros. Né? Então, as duas comunhões estão interligadas. Da comunhão com os outros, né, para a comunhão eucarística. Da comunhão eucarística para a comunhão com os outros. Então, a mesa eucarística ela é ponto de chegada. Né? As pessoas trazem vivências, experiências, né? Celebram, fazem memória. E essa mesa eucarística sempre é ponto de partida. Né? O que foi celebrado ali pode ser prolongado na vida. O lava-pés, a partilha do pão, né? A comunhão com o outro, etc. Né? Então aqui nós temos dois mistérios que são decisivos, são dois mistérios que assim, dão assim, a verdadeira identidade da vida cristã, né? Dos cristãos. Onde está o centro? Está aqui. Só isso, basta ver só isso. Lava-pés e a última ceia, a partir do pão. Está aqui a identidade. As demais coisas são mediações, pode ajudar, pode atrapalhar. A doutrina, a religião, os lugares, os templos, tudo isso são mediações. Né? Mas aqui está a essência. Né? Então precisamos recuperar isso. Então aqui na própria contemplação, né, de fato, revestir-se desse modo de ser de Jesus, que se desloca. Né? Ele sai da sua mesa, né? E se coloca no lugar do escravo, no centro da sala. Né? Lá do centro tem uma outra perspectiva. No fundo seria como que olhar a sua mesa a partir do olhar do escravo. Tem outra perspectiva. Então isso quebra o poder. Né? Então esse deslocamento. Né? Jesus sempre se deslocou, o tempo todo, deslocou-se em direção aos últimos e agora se desloca e desce aos pés, para poder então olhar a sua vida, olhar a sua mesa a partir de uma outra perspectiva. Né? Então, na contemplação também fazer esse deslocamento, para olhar a própria vida sob um outro enfoque, uma outra perspectiva. Né? Então aí vamos percebendo, né, os nossos enfim, aquilo que está formatado, petrificado dentro de nós, o nosso ego. Né? Então, esse deslocamento desmascara. Então, acho que ele está aqui, né? Dois mistérios importantes para serem contemplados, igual que foi na Eucaristia, então celebrar, né, isso, fazer memória, né, da última ceia de Jesus, deixando-nos reconstruir pela mesa, é a mesa que de fato revela a nossa verdadeira identidade, né? E depois ela se prolonga nas mesas cotidianas do nosso ritmo de vida. Então agora o almoço também é isso, né? Também a mesa da refeição, né? No dia a dia também ela é uma visibilização da Eucaristia, né? A mesa das refeições, né? Pode recuperar também o sentido das refeições, lugar de encontro, da partilha, da convivência, né? E a partir disso na própria casa, depois na própria comunidade, né? Prolongar esse gesto de Jesus. Tá bem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.